Não vou falar da, digamos, uma experiência de vida e vou tentar falar sobre algumas questões que o Gallo colocou relativa à participação do empreendedor, tendo, sobretudo, presente a questão das ideias hoje no Brasil, portanto, a participação pelas ideias, do tipo que o IEE desenvolve como atividade, porque eu acho fundamental que num país como o Brasil, tão carente de empreendedorismo, tão carente de iniciativas, nós ainda vivamos num imaginário social que coíbe a iniciativa, que coíbe a livre escolha, de tal maneira que muitas vezes as pessoas que querem fazer algumas coisas, por mais que queiram, eu não quero dizer que não se possa fazer, mas cada vez mais, eu vou dar alguns exemplos, nós estamos muitas vezes bloqueados, obstaculizados, por um tipo de ideia e por um tipo de Estado, por um tipo de ação política que está amparado nessas ideias. Deixa eu dar para vocês 2 ou 3 exemplos que são fundamentais. Primeiro, vamos começar por essa crise que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise que, por mais dura que seja, corresponde a outras crises que o capitalismo já atravessou. Sei perfeitamente que o valor das empresas caíram bastante, o crédito apertou, há várias dificuldades, mas crises fazem parte, por assim dizer, do desenvolvimento do capitalismo. Talvez essa crise pudesse ter sido, sei lá, evitada se não houvesse uma regulamentação dos bancos e uma não regulamentação dos fundos de investimento, poderíamos fazer algumas ponderações a respeito, ou então não regular nada, ou então regular tudo. Enfim, seriam diferentes formas que nós teríamos de encarar uma situação desse tipo. Mas, de qualquer maneira, o capitalismo sempre se desenvolveu e se renovou nas crises que passou. Vamos pegar assim um exemplo. Quem hoje fala de máquina de escrever? Se lembra daquela coisa? Era Facite, era Olivetti, era Hamilton, é peça de museu, né? Agora, quando, naquele momento, o capitalismo fez uma grande modificação, qual foi a modificação? Foi uma modificação tecnológica que criou desemprego, sim, criou empresas que faliram, sim, essas empresas desapareceram, e lá pelas tantas também aparecia o quê? A televisão, o rádio, a foto, o artigo de jornal, dizendo o seguinte: olha, esse é um sistema perverso que desemprega. Mas não se fala o lado positivo da transformação. O que nós tivemos? O computador, o celular, a IBM, a Microsoft, a Google, ou seja, hoje a internet, quer dizer, nós tivemos um outro desenvolvimento que mudou completamente, vamos por assim dizer, a face desse desenvolvimento capitalista. Se fez como? Com pessoas que empreenderam, que tiveram ideias, que ousaram, quer dizer, sei lá, hoje nós sabemos que essa parte toda de informática, de internet, são pessoas que começaram numa garagem, né? Ou seja, o exemplo mais claro de precariedade do mês é esse. Mas o que tinham? Tinham ideias, tinham um espírito e apostaram nesse processo mesmo na sua desestabilização. Ou seja, mesmo um processo como esse que nós estamos vivendo, a empresa que ganha é a empresa que perde. Não é verdade que todas perdem. Algumas ganham e outras perdem. Outro dia eu estava falando com um presidente de um grupo de investimento, deles para nós está ótimo agora, acabamos de comprar uma segunda empresa em 15 dias. Uma participação acionária em 2 empresas em 15 dias. Estava achando ótimo, né? Aí eu comentei com ele, na casa da Aracruz, por exemplo, pô, esses caras saíram mal, né? Então, para nós, algumas pessoas estão ganhando e outras pessoas estão perdendo. Isso faz parte do processo, desculpa, por mais duro que isso possa parecer. Amanhã, depois, nós vamos saber que o movimento que hoje nós estamos vivendo com muita intensidade, ele vai se traduzir por um desenvolvimento grande dentro de alguns anos. Uma ação que hoje não vale nada, dentro de 2, 3 anos vai valer muito, ou em 5 anos, enfim, se alguém comprar na baixa, vai ter um grande investimento. Agora, tem que ter paciência, tem que acreditar, tem que saber escolher, tem que ter conhecimento. Mas por que eu estou começando precisamente por esse ponto? Esse ponto me interessa particularmente não apenas porque a crise que hoje nós estamos vivenciando, mas estou preocupado com a utilização política da crise. E a utilização política da crise é o seguinte: o capitalismo acabou,
o neoliberalismo acabou, a livre iniciativa não deu resultado. Ora, é exatamente o contrário. Nós veremos que isso aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. O que disse Marx? Por exemplo, Marx disse o seguinte, que o capitalismo entraria num processo cíclico de crise e que uma crise, que seria a crise final, um tipo de juízo final, produziria a revolução e a instauração de uma sociedade socialista. Claro que era um espírito, ao contrário dos nossos marxistas, quer dizer, era um espírito sério, científico, ele passou toda a vida dele esperando o seguinte, ora, vai ter agora a crise e vai ser a crise definitiva. Marx morreu com 64 anos, a cabeça caiu no sofá, esperando a crise que vinha. A crise não veio. E depois os marxistas posteriores diziam, não, ela não veio aqui, mas vem no ano que vem. Entende? Bom, ele morreu no final do século XIX e até hoje o capitalismo só se renovou. Agora, ele viu uma coisa certa, que isso deve ser reconhecido, que a crise faz parte do desenvolvimento do capitalismo. Vou dizer de outra maneira, as crises, a destruição faz parte do desenvolvimento desse sistema. O que ele errou foi que achar que haveria uma crise definitiva e que o sistema sucumbiria a isso. E vocês vejam que é uma ideia. Essa ideia perdurou praticamente até o final da Primeira Guerra Mundial. No entreguerras, ou na primeira metade do século, essa era uma ideia que orientava partidos políticos, mentes, e, sobretudo, orientava uma certa construção ou formação do Estado. Até que um outro pensador, por exemplo, Schumpeter, disse o seguinte, ora, a destruição faz parte, claro, porém ela é uma destruição criadora, ela cria algo novo. Portanto, os ciclos de destruição são também ciclos de criação. E esses ciclos e esses momentos de criação são posteriores ou simultâneos aos momentos de destruição. Ou seja, ele viu algo absolutamente central, e esse algo absolutamente central é isso que nós estamos vivendo